Bem-vindos à Universidade Ruralcast, o primeiro podcast voltado à capacitação e instrução de profissionais do agro e gestão de pessoas. Esse episódio é o episódio piloto de um projeto que estamos iniciando na data de hoje, e eu trouxe aqui dois convidados para falar um pouquinho dos desafios na agricultura hoje com as tecnologias que estão vindo cada vez mais avançadas para o nosso país e como é difícil estar capacitando as soluções que a gente tem para capacitar esses profissionais. Representando hoje um dos portais aí que vem em constante crescimento no Brasil de vendas de máquinas agrícolas, o nosso amigo Fernando. Como é que tá, Fernando? Tudo bem. Tudo certo. E o meu amigo pessoal, também é um dos melhores instrutores do Brasil aí, que vem capacitando esse pessoal novato aí, os antigos também, né? Mostrando essas novas tecnologias. Meu amigo Limper, como é que você tá, Limper? Ô, Ricardo, muito bem, é um prazer enorme estar aqui e vamos iniciar um trabalho fundamental para todos os operadores, clientes de máquina, seja de trator, colheitadeira, colhedora de cana. Eu acho que é um trabalho bem bacana que nós vamos fazer a partir de hoje e vai ser sensacional. Vamos contar com a presença de todos vocês. Só um adendo aí, o Limper hoje ele é um dos especialistas tanto em colheitadeira de grãos, colheitadeiras de cana, tratores também e gestão de pessoas, né? Um dos profissionais hoje aí da primeira turma de instrutores do Senar, né? Com reconhecimento pelo MEC tudo, então nós estamos aqui com um cara de categoria para falar aqui, com experiência de peso aí que vai agregar muito nesse podcast aqui hoje. Então a primeira pergunta que eu queria começar, não por coincidência eu trouxe os dois aqui hoje, porque tanto o Fernando que está na venda dos seminovos hoje e o Limper que está na questão de treinamentos, como é que está sendo hoje esse mercado, tanto no mercado principalmente de máquinas novas hoje, que a gente sabe que o desafio, uma evolução que vem constantemente chegando assim de sopetão para a gente ver, todo dia tem uma tecnologia nova. Como é que está sendo, Limper, para treinar tanto rede de concessionário quanto os próprios operadores, ou alguém que quer uma nova profissão, por exemplo? É fácil acesso isso? Como é que está esse cenário hoje? Ricardo, a coisa foi aumentando com o passar dos anos, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vamos pensar em colheitadeiras, né? Nós temos aí a história aí da colheitadeira no Brasil, uma Massey Ferguson em 1939, se não me falha a memória, a primeira, né? E a colheitadeira foi uma coisa assim que sempre atraiu todo mundo. Só que nós tínhamos um detalhe muito grande naquela época, e principalmente na década de 70, 80, início da década de 90, né? Um foco muito grande na alimentação. Porque quando eu falo de alimentação, Fernando, é uma coisa, gente, interessante. Quando você está tocando no assunto colheitadeira, se a gente comparar uma colheitadeira com o corpo humano, vocês vão ver que é exatamente igual. E nós vamos ter um momento hoje para falar sobre isso. Mas o que eu queria trazer agora, nesse momento, é que nós tínhamos um foco dos técnicos, dos especialistas, dos entregadores técnicos de máquina, que era a plataforma, a boca. Se cuidava muito de regulagem, de dedos, ajustes. Em 92 para 93, as máquinas começaram a ganhar um pouquinho mais de tecnologia embarcada e o foco começou a voltar mais para a máquina. Começou a ganhar partes elétricas, eletrônicas, peneiras nivelantes. Essa foi a primeira revolução da tecnologia aqui no Brasil, você acha? Verdade. Eu acredito que sim. Lógico, se a gente pegar da época da trilhadeira, né, para chegar a uma máquina automotriz, já houve uma evolução muito grande. Mas eu estou partindo de um ponto onde nós já temos uma máquina que colhe, é uma máquina que tem motor, tem pneu, e ela tem plataforma, tem local para armazenar, para 92 para 93 para frente. Até aí, as máquinas eram muito parecidas, eram muito mecânicas, né? Câmbio mecânico, alavancas, transmissão, tudo acionamento mecânico. Todas, independente da marca. Porém, a evolução dessas máquinas começaram lá em 92, 93, onde começou a entrar mais partes elétricas, eletrônicas, e aí houve uma alteração, houve uma mudança drástica que a gente sente hoje. O técnico, o operador, o cliente,
ele passou a ter um foco maior em cima da máquina para entender o que era o que ela estava trazendo. E foi se deixando de lado a alimentação, a plataforma. Com o tempo, os especialistas que entendiam de regulagem de uma plataforma, que entendiam de como configurar uma alimentação, foram se aposentando, né? E a rapaziada que foi entrando, entrou foi já se esquecendo desse conhecimento. Exato. Foi entrando com foco na máquina também. Nos dias de hoje, está quase que 100% voltado em cima da máquina. Ó, se a gente for tocar no assunto hoje, e vamos tocar, né? Da tecnologia embarcada nas máquinas hoje, é de tirar o chapéu. Aqui o Brasil está de parabéns. E nós vamos tocar em todos esses assuntos, com treinamento, com informação, com consultoria, com ajuda, enfim. Então, esse é o primeiro passo, né? Eu queria deixar bem claro de que nós temos que fazer um trabalho muito forte, não na máquina apenas, mas também na plataforma como um todo. Um todo. Você tem que começar... Essa questão de plataforma até... É interessante você falar, porque é uma coisa que se toca muito pouco nesse assunto, né? Até na hora eu como representante, na hora da venda, a gente esquece de falar os benefícios do que a plataforma tem. Então, hoje, por mais que todas as marcas tenham plataformas parecidas no mercado, acaba se perdendo um pouco aquela dimensão do que realmente é a importância da plataforma na máquina. E aí você foca no sistema de automoção que a máquina tem, isso, aquilo, porque a gente acha que a plataforma não precisa de um treinamento, é só você chegar ali e colher. E acredito eu que seja um dos grandes erros hoje da operação, né? Você chegar numa colheitadeira nova, um equipamento de 3 milhões de reais hoje, que é uma máquina com tecnologia embarcada, com tudo aquilo, você faz tudo que ela tem de bom para funcionar e esquece da plataforma. E isso no campo tem procura? O pessoal questiona muito isso ou ainda está atrasado esse pensamento de a plataforma é só entrar e colher e assim que funciona? Infelizmente, nós estamos muito atrasados nisso, porque ficamos muito tempo deixando de lado, né? E a gente tem que começar a caprichar isso. Eu gostaria até de fazer uma analogia aqui, uma brincadeira com vocês, né? Quando a gente vai fazer um comparativo entre elas. Você ia falar alguma coisa, Fernando? A única evolução evidente que teve em plataforma foi a Draper, né? Quantos anos ficou só a plataforma de modificação drástica, Verdade, sim. A máquina vem evoluindo, ficou só o caracol, sempre a mesma. Agora que teve a Draper, e ainda assim o povo ainda não é adepto. E nós temos muitas tecnologias que não são divulgadas. Temos plataforma articulada, nós temos plataforma hoje no mercado com autotransporte. Tem vários tipos, plataforma com 2, 3 esteiras para fazer copiar melhor terreno. Então isso é uma coisa que você só vai saber quando você vai pesquisar, porque não é divulgado quase. Parece que há um marketing superior ao redor da máquina, em todo o sistema dela, mas a plataforma acabou ficando de lado. Né? O que mais chama atenção é a máquina. A máquina chama mais atenção. E é onde que começa muito... As perdas... Tô errado, Límpia. As perdas começam na plataforma, né? Já existe uma estatística, né? Que diz que uma máquina vai perder como um total, vai perder. Nós temos 3 tipos de perda aí, vamos dizer assim. A perca natural, que, né, em função do tempo, está muito seco, e vento, e acaba tendo perca natural. A perda da plataforma e a perda da máquina. E a gente precisa saber muito disso. E foi legal quando você trouxe a Draper no assunto agora, porque a Draper solucionou um dos grandes problemas nossos, que é o caracol, né? Sim. Nós tínhamos. Mas você acredita, Fernando? Até nos dias de hoje, né? A Draper está tomando conta do mercado, é sensacional a plataforma, independente da marca, né? Aqui nós não estamos aqui para julgar marcas, mas é uma plataforma realmente revolucionária. E você acredita, Ricardo, que até nos dias de hoje ainda tem gente que não sabe ajustar um caracol? Vivemos uma vida em cima de uma plataforma de caracol e até hoje tem gente que não sabe os detalhes e o porquê de levantar um caracol, baixar, levar para frente ou para trás. Inclusive tem cliente quando você fala assim, você está ajustando o teu caracol com a tua condição de lavoura, ele fala, mas caracol tem regulagem? Pois é, verdade. Então foi bacana você trazer essa parte da Draper e a gente vai ter que trabalhar não só a Draper, né? Porque ela também tem muitos ajustes, né? A começar pela barra de corte, como a de caracol, mas também vamos trabalhar
a parte de caracol, né? Todas as regulagens. E tem um detalhe muito grande, que para Brasil somos especialistas nisso. Em Brasil nós somos especialistas nisso. É copiador de solo. Inclusive eu queria fazer uma pergunta nesse contexto. Não, acho que foi você que acabou acompanhando. Isso é verdade que nós tivemos até uma caravana um tempo atrás aqui de americanos que, com questões governamentais, eles tiveram um pouco de quebra no subsídio lá e não estão investindo tanto em terraplanagem das lavouras, mas aí para poder se adaptar às novas condições, eles vieram para o Brasil ver como é que a gente regula as plataformas? Isso é verdade? Verdade, é verídico. Não foi comigo, eu não estava junto, mas soube desse caso. Isso aconteceu a partir de 2013, né? Para que os Estados Unidos pudessem ser competitivo, né? O Brasil está ali junto ali, para que ele pudesse ser competitivo, ele teve que diminuir o custo de produção. E um dos custos de produção muito alto que eles tinham é a tal da terraplanagem, né? Sim. Então, antes de soltar a plantadeira, nivelamento do solo. Eles faziam, apesar, mas é tudo reto lá, né? É muito plano, né? É surpreendente você ouvir falar isso aí, mas eles são minuciosos com essa questão de nivelamento de solo. Não é difícil da gente entender isso. Se você for na Bahia, vamos pegar a Bahia como exemplo, aquele plano, aquilo some, né? Chega a doer a vista de tão reto que é. Mas se você entrar lá dentro da lavoura, você vai ver que ela está assim, ó. Tem ondulações. Ondulado. Por quê? Porque o solo não é igual em todo momento. Né? Ele tem constituição diferente, tem estrutura diferente. E com a chuva ele vai se moldando. Então vai criando ondulações. E que dificulta, obviamente, a colheita tem que ser mais... Tem que se dar mais atenção. O próprio atrito do maquinário no solo já acaba revolvendo. Aí quando eles faziam a terraplanagem com um trator desse porte, né? Um trator articulado, que tem um consumo e uma força fantástica, criava um nivelamento. E aí eu te pergunto, quando você vai colher, você está preocupado com o copiador de solo da plataforma? Não, você está colhendo numa mesa como essa. Uma mesa, plano. Você regulava a altura e ali ia. Planície contínua. Então, quando eles baixaram o custo de produtividade, de produção, uma das coisas que eles eliminaram foi aquela terraplanagem. E aí, com o passar de 1 ano, 2 anos, a terra começou a aparecer as ondulações. Foi onde eles vieram descobrir aqui no Brasil como é que vocês fazem para colher, principalmente aqui no sul, né? Como é que vocês fazem para colher numa região toda uma mesa faltando 3 pernas? Então foram aprender aqui com a gente. E aí veio técnicos norte-americanos, veio produtores, né? Para entender como é que se regulava uma plataforma. Então por isso eu digo, nós brasileiros somos campeões em ajuste de copiador de solo. Temos opções e recursos de várias marcas aí, espetacular. O que nós precisamos é divulgar isso. O que nós precisamos é treinar o nosso pessoal que está no dia a dia dentro da máquina. Ele precisa saber disso. Não só nós, que estamos na parte de gestão e tudo mais, mas o operador tem que saber disso. E aqui é que nós vamos entrar. Voltando um pouquinho, eu ia fazer uma brincadeira com vocês. Você usa o que para comer? Garfo. E depois do garfo vai para onde? Para a boca. Para a boca. Não é? A boca da máquina é a plataforma. Ela tem lábios, que seria o molinete. Ela tem dentes, que seria a barra de corte, né, Ricardo? Uhum. E ela tem língua, que seria o caracol, ou na draper, as esteiras. Não é? Ela é exatamente igual. Me perdoa aí os ouvintes também, mas a brincadeira é mais ou menos para isso mesmo, para que a gente possa entender a função e o objetivo de uma plataforma. Se amanhã ou depois, nós como seres humanos, tivermos um problema intestinal, onde é que está o problema? Na alimentação. Concorda? Sim. Não é verdade? Comeu errado, tudo vai dar errado aqui dentro. Não vai fazer uma boa digestão, não vai fazer uma boa separação e, obviamente, não vai fazer uma boa espalhamento, né? Perdão. E a máquina é exatamente assim. Se ela não alimenta bem, ela tem dificuldade de debulhar. E se ela teve dificuldade de debulhar, ela vai ter dificuldade de separação. Se ela teve dificuldade de separação, ela vai ter dificuldade de limpeza. Ó, grão limpo no tanque graneleiro. E pior do que tudo, né?
ela vai ter dificuldade para espalhar esse material homogeneamente no campo, para depois a plantadeira não ter problema. Porque ela tem que espalhar na largura da plataforma. Então, gente, o segredo começa ali na plataforma. Nosso trabalho, né, Ricardo, vai iniciar, quando estivermos falando de uma colheitadeira, vai se iniciar em plataforma. Nós vamos focar muito em plataforma. Quando isso estiver bem firmado, bem entendido, aí vamos passar para a garganta. O que nós temos que ver numa garganta de uma máquina? Vamos passar para a trilha. O que nós temos que ver? Quais as regulagens, quais as calibrações, quais os ajustes? E assim sucessivamente, até chegarmos na cabine e entendermos todos os comandos, instrumentos, alavanca e tudo mais. E lembrando que uma máquina tem a cabeça pensante, né? Sim. Que é a cabine. É a cabine. Lá tá todos os comandos, os instrumentos, as alavancas Torre de controle. E os módulos, né? E melhor do que tudo, a tua cabeça também tá lá dentro. Tá lá dentro. Né? E muitas vezes essa cabeça tá pensando da cabine para trás, e não da cabine para frente, né? Verdade. E aí que entra um erro que acaba sendo um erro involuntário dos operadores, né? Que você pensar na qualidade dali para frente e não se atentar no começo, onde se inicia tudo, né? Pular uma etapa, né? E agora, eu tenho certeza, hoje, você sabe que eu convivi bastante no meio dos treinamentos, e essa questão de plataforma em colheitadeiras eu vim aprender em treinamentos, mas hoje as propriedades rurais, os operadores não estão preparados assim para regular uma plataforma. Muitas dessas regulagens eles não sabem que tem. Esse foco de plataforma, você acha que é uma coisa que tem que ser feito nesse momento? Tá faltando, como você disse antes, que aqui no Brasil demorou um pouco para chegar, mas tem acesso fácil a isso hoje? Tem material disponível no mercado? Seus treinamentos, você tira uma boa parte do seu dia para falar sobre isso? Como que você tem recebido essa... Como é que está sendo a recepção disso, desses conhecimentos? Verdade, Ricardo. Como é que eu passo isso? O Limper é grande pra caramba, né? Mas não consegue abraçar o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, né? E vamos pensar em América do Sul, né? Nós somos muito grande, muito grande. São muitas máquinas, são muitos clientes. E por mais que nós tenhamos aqui no Paraná, especificamente, aqui estamos aqui no Paraná, mas a nível de Brasil, né? Tem aí o Senar, que é um órgão de capacitação do meio rural fantástico, né? Fantástico. Eu sou um dos primeiros, como você disse ali na abertura, do Brasil lá em 93, e me orgulho muito disso, mas fui me especializando mais e mais e mais em máquinas. Hoje o Senar está presente para praticamente 100% das cidades agro do país, né? Exatamente. A gente sente uma dificuldade muito grande, porque as fábricas, independente de marcas, também oferecem capacitação. Seja na plataforma, seja na colheitadeira, seja no trator, no implemento, enfim... As fábricas também oferecem assistência. As concessionárias das marcas também têm esse interesse. Mas, gente, é muita gente, na verdade. É muita gente no campo e ninguém dá conta de fazer isso. E eu acho que esse é o momento que nós temos que entrar e auxiliar também. Até porque acaba sendo um pouco restrito, queira ou não, a fábrica, a assistência que ela dá, a concessionária, de qualquer marca, a gente falando aqui hoje... Aquela pessoa, por exemplo, que quer iniciar, eu quero ser um operador de máquina, eu gosto, eu tenho afinidade com o assunto, mas eu quero iniciar, onde é que eu vou procurar fazer o curso, né? Hoje a gente sabe que isso aí é meio difícil, esse acesso também, né? Plataformas online aí é muito pequenas, são poucas coisas que tem, o assunto não é amplo, né? Como talvez não tenha o know-how de um profissional como o senhor, mas assim... acaba dificultando um pouco esse acesso para quem quer iniciar numa profissão nova, né? E tanto que eu chamei o Fernando aqui também, porque eu queria que ele dividisse com a gente um pouco isso, porque hoje o Fernando vende, representando a Rural Máquina, ele vende hoje pelo Brasil inteiro, é um portal que está crescendo cada vez mais aí em venda de usados. Vocês vendem de tudo, né? Desde trator ano 90, 89, simples de tudo. Trator de 50 cavalos a trator de 500 cavalos, colheitadeira... Cana. Das primeiras... Até as mais modernas. Colheitadeira sem moderna. cabine, até a máquina com automação. E é aí que eu queria entrar, Limper, nessa questão de treinamentos.
Porque eu imagino que pro Fernando que tá acompanhando, o cara que sai de uma colheitadeira, o que você citou o exemplo, talvez sem cabine, ou um tratorzinho sem cabine, e dá aquele salto, aumenta a área, aumenta a produção e já cai num trator mais moderno, numa colheitadeira mais moderno. Como que esse cara faz para se capacitar? O que ele faz hoje para saber usar aquela máquina? Porque o antigo dono não vai lá dar uma aula para ele, eu tenho certeza que não vai. E muitas vezes nem o antigo dono não sabe usar direito. Verdade. Então isso aí que eu queria saber, esse desafio hoje. Você tem visto isso nesse meio, Fernando? O pessoal tem procurado treinamento, esse tipo de coisa? Demais. É muita gente com dúvida, muita gente... Igual você falou, o cara compra a máquina nova, a máquina tem tanta tecnologia que ele nem se atenta a fazer o ajuste fino, né? Essas regulagens. Então ele passa pra frente a máquina. Às vezes tem dificuldade até em dar a partida, igual você contou uma história antes pra gente. Exato, exatamente. Esse trator aqui, por exemplo, se o cara não tiver uma informação, ele não consegue dar partida no trator. Tanta tecnologia embarcada. Então é esse gancho que eu queria aproveitar para saber se hoje, através de uma plataforma de treinamento, você acha que a gente teria a possibilidade de ter esse acesso, chegar a essa informação mais detalhada, mais do conforto de casa? Você acha que isso é possível hoje? Voltando lá naquele momento que a gente iniciou falando da história, de como é que tudo começou, né? Em 93 começou a aumentar a tecnologia embarcada, aquela coisa toda. A gente percebe que naquela época nós não tínhamos os recursos que nós tínhamos hoje. Tínhamos o Senar, tudo bem, as cooperativas, né, auxiliando também com capacitação, as fábricas e concessionárias. Porém, hoje tem um recurso muito importante, que está na mão de qualquer um. É a internet. Né? A internet hoje faz milagre. E o que nós precisamos? Dar condição para que essa pessoa, do qual você vendeu um equipamento, do qual ele adquiriu um equipamento novo, possa buscar essa informação rápido, num momento, pam, e tem que ser informação certeira, não é propaganda, tem que ser informação certeira sobre o assunto do que ele necessita. O meu problema é trilha. Então ele vai buscar uma informação a respeito de trilha referente à máquina dele, independente da marca. Material didático, experiência em campo, é isso aí. Um instrutor que sabe disso aí. E falando nessa questão de material direcionado, eu tô te perguntando aqui porque você está desenvolvendo, nós estamos em parceria fazendo isso, você desenvolvendo essa questão desses cursos mais direcionados para a área. Então, entrando nessa questão de buscar conhecimento direcionado, porque hoje, assim, você sabe que tem muitos cursos na internet, jogados ao vento lá, tem cursos bons, médios, tem de todo tipo. Mas eu observo que a informação ela é muito ampla, não tem foco, não tem... Por exemplo, hoje, se eu já sou um operador de máquina, eu já tenho uma noção básica. Eu quero entrar só no intermediário ou no avançado, eu já sou intermediário. Ou não, eu não sou um profissional, eu quero começar do zero. Saber o primeiro passo, qual que é a revisão de 10 horas diária de uma máquina, não só de colheitadeira. Trator, por exemplo, a gente fala muito em colheitadeira porque é mais complexo, mas os tratores hoje estão extremamente complexos também, né? Tem muita tecnologia. Eu acho que nós vamos ter que abrir um momento aqui para falar um pouquinho dos tratores também. A gente precisa falar disso aí porque hoje nós temos tratores autônomos já trabalhando aí, né? E os que não são autônomos, já temos trator que fazem cabeceira, fazem na manobra de cabeceira, ele já levanta a plantadeira, faz tudo sozinho, o operador já só fica ali controlando isso. Então, é possível a gente criar uma plataforma mais direcionada para esse tipo de assunto, para o cara buscar o curso que ele quer realmente? Você acha que tem essa chance? Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia, que a gente possa ter uma plataforma onde ele vá buscar diretamente o assunto que lhe interessa. E esse assunto tem que ser um assunto minucioso. Né? Podemos fazer uma coisa genérica, mas não vai resolver. Então ele tem que entender o passo a passo para cada ponto da máquina, seja ela uma colheitadeira, seja ela um trator, seja ela um implemento, né, como uma colhedeira de cana. Uma colhedora de cana, enfim. E, com certeza nós temos que fazer essa plataforma e botar essas informações disponíveis para todo mundo buscar isso de uma forma rápida. Não sou operador, não sou produtor rural, mas sou vendedor. Esse curso serve para mim também? Com toda certeza, com toda certeza.
Até porque informação não ocupa espaço, né? Exatamente. E ninguém consegue Todo roubar ela conhecimento de você depois que está aqui, né? Sim. Todo conhecimento é válido. Ricardo, voltando agora, acho que a gente deveria tocar um pouquinho no assunto de tratores também, porque tem algumas coisas preocupantes que o pessoal está encontrando no campo. E começando por tratores, você também já trabalha muito com tratores. Ricardo, quantos anos a gente se conhece já? Já tem... O primeiro treinamento que fiz com você tem 6 anos. Mas antes disso você fez um acompanhamento numa feira aqui em Arapongas. Lembra quando eu te conheci? Foi o primeiro. Foi o primeiro treinamento que eu tive. Eu falo treinamento, mas foi um treinamento rápido, né? Eu cheguei pra você e falei, tô começando agora, não sei onde é a frente, eu não sei onde é a frente e a traseira da máquina. Eu preciso ter um conhecimento básico pra explicar pros clientes aqui, que eu não posso ficar na mão. Tá vindo um pessoal aí bem técnico, eu preciso que você me ajude. Porque ele foi o meu primeiro que eu considero treinamento. E eu gosto muito de divulgar essa experiência que o Ricardo teve comigo lá no início, há 6 anos atrás. 2018. Porque naquele mesmo ano você já ganhou um prêmio, né? No ano seguinte. Foi do que eu fiz no ano de 2018. Mas o prêmio veio em 2019. Olha só onde é que vai a tua pergunta. Eu posso? O Ricardo não tinha conhecimento de nada. Mas ele quis. Ele foi atrás da informação. De uma forma mais diferente, porque naquela época nós não tínhamos os recursos que nós estamos propondo hoje aqui. Mas ele foi atrás. No ano seguinte, ele ganhou um prêmio já do melhor vendedor do Paraná. Foi do Paraná em junho, daí no meio do ano foi o melhor consultor técnico da América Latina, daí que foi que eu ganhei a premiação lá. Você já entendeu? Quando o cara quer, quando ele precisa, ele vai atrás da informação, ele vai conseguir. Hoje nós temos... E foi graças ao treinamento, viu? Porque se não fosse o treinamento, o que me levou a isso foi a questão da regulagem de colheitadeiras. Foi isso aí que fez eu consegui ganhar esse prêmio. E que não ganhei sozinho, né? Teve uma equipe por trás. Eu gostaria de deixar uma dica aí para os consultores de venda de máquinas agrícolas nesse país, é um exemplo do Ricardo, né? O Ricardo não é só um consultor de venda. O Ricardo é um cara que vende a máquina e ele mesmo vai fazer a entrega técnica. Ele mesmo vai lá acompanhar até o cliente saber usar todos os recursos da máquina. Aí ele vai buscar um outro cliente e vai buscar outra venda, e com isso ele fez um sucesso tremendo na vida das pessoas, na vida dele e na região. E fica aí o nosso parabéns também, Ricardo. Obrigado. Pelo teu desempenho. Eu agradeço. Eu não sou... E eu levo o teu exemplo para a América Latina. Olha, sempre, viu? Um prazer imenso aí, porque eu não acho que eu tenho esse potencial todo, mas uma diferença que fez na minha vida como representante, como vendedor, é conhecer realmente o produto que está vendendo. E tanto eu falo isso de tratores, colheitadeiras, os implementos, toda a linha. Quando você chega para o cliente... Como vendedor, faz esses cursos que têm importância, realmente tem valor, e você chega para o cliente, ele te faz uma pergunta, você sabe responder? Às vezes são perguntas simples. O cara às vezes pergunta, para você ganhar a confiança dele, te pergunta, o rotor dessa máquina vai de que rotação mínima e qual a máxima? Só isso. Uma pergunta que não é muito comum. Se você não souber, se você gaguejar, aquela firmeza do negócio, aquela confiança do cliente, ela dá uma balada ali nesse momento. Já era, né? Já era. Ponto extremamente importante é você vender o equipamento para o cliente e ele saber usar. Às vezes você tem o melhor equipamento do mercado. Entregar o que você prometeu. Você tem o melhor equipamento do mercado, você vendeu para o cliente, mas você não sabe usar, o cliente não vai saber Menos usar. ainda. O que vai adiantar ele comprar o melhor equipamento do mercado? Ele vai falar mal do teu produto. Exatamente. Não vai ser o melhor para ele. Então isso é de extrema importância, porque você sabe o desafio que eu peguei na região quando eu entrei, era uma região que a gente já não tinha venda há um bom tempo, nós vínhamos de alguns problemas de mercado, estava bem complicada a situação, e eu entrar com um produto recém-lançado, que você lembra que na época a linha tinha modificado, feito umas melhorias, era um produto que não tinha ainda muito, você chegar e o cara confiar, essas informações técnicas foram primordiais, né? Isso aí fez total diferença. Verdade. Tanto que hoje tem cliente que depois de 3, 4 anos ainda me liga e fala, por isso que eu compro com você. Mesmo depois de 3 anos, você ainda vem aqui me ajudar a regular a máquina, que eu não lembro. Daí eu falo, agora você pode, porque você vai fazer o treinamento. Então tem o treinamento disponível. Boa. Então isso que você falou é importantíssimo. Eu acho que por isso que eu fiz a pergunta se isso vale para vendedor também, né? E a tua experiência hoje treinando aí pode falar muito mais do que eu, né? Quem quer, consegue, né? Quem quer, consegue. Eu hoje de manhã, inclusive, minha filha levanta muito cedo, né, para a escola. E ela estava meio tristinha e tal, que está muito difícil, estudando demais. Ela sai 6 horas da manhã de casa, chega 8h40 da noite. E está cansada, né?
E eu falei, filha, pensa numa coisa. Quando a gente bate ou quando a gente ganha, a gente não aprende nada. A gente aprende quando a gente apanha. A gente aprende quando a gente enfrenta a dificuldade. Quando nós temos uma dificuldade na frente, quem desvia vai continuar na mesmice. Quem enfrenta a dificuldade vai ser um vencedor lá na frente. Então, esse exemplo aí teu, eu trago, tirando o Canadá, Estados Unidos e México, eu não atendo, todos os países para baixo, eu sempre toco nesse assunto, nessa experiência, nessa vivência que o Ricardo teve, né? Bueno, vamos falar um pouquinho do trator? Ou quer mais um assunto? Quais são os desafios de trator hoje? Porque trator parece ser um negócio muito fácil, né? Quem vê de longe, né? Verdade. Você vai comprar um trator de uma concessionária, ó, esse trator aqui, o pneu é assim. Se preocupa muito em pneu hoje, se pneu radial, se é pneu diagonal. A potência de motor, é isso que você ouve falar. Isso e o câmbio automático. Isso de aí. resto, você não vê ninguém oferecer nada e ninguém perguntar sobre nada. Quais os desafios hoje na compra de um trator para você, ou no trabalho de um trator hoje, a operação de um trator? Vamos começar pelo seguinte, como é que você chamou ele? Como é que chamou esse equipamento? Trator. Trator. Vem da onde essa palavra? Acredito que deve ser de tração, tracionador. Tracionar. Aí, vamos começar por aí, então, é um gancho legal. A função primordial de um trator é tracionar. Lógico, tem trator que nem esse aqui agora está com lâmina frontal, né? Mas a principal, 85%, 90% das operações de um trator, está aqui, ó. É tracionar, é puxar, é arrastar, né? E aí é o seguinte, existe uma regra muito importante, que é fazer a adequação desse trator para que ele consiga puxar esse implemento. Eu nunca ouvi falar nisso, Límpio. Adequação do trator, implemento? Pois não é só pegar, no caso de um plantio, só dividir a cavalagem e tá pronto? Não. Quando eu tenho um trator, se ele não tiver, vou usar um termo mais popular, lastreamento correto, né? Ele muitas vezes vai ficar patinando, pulando e não puxa o implemento. Então ele precisa estar equilibrado para puxar. E lógico, para cada tipo de implemento. Mas se os mais antigos falam que é só encher de água o teu pneu, é todo cheio e tá ótimo. Exatamente. Vira o pneu até em cima, vazou água pro bico, tá cheio o pneu. Você quer ver uma coisa? Se o teu trator está patinando mais do que o normal, o que você faria? Ó, por de água, acordo, né, com os conhecimentos antigos, pôr mais peso, por água. Peso. Será que eu não posso usar outros recursos do que por água? Porque quando eu ponho água ou ponho o laço de ferro, eu aumentei o peso. Quando eu aumento o peso, ele tem um consumo maior, porque ele tem que fazer um esforço maior para se deslocar. Desgaste prematuro, tudo isso. Então, a gente pode pensar em alguns argumentos, algumas sugestões que eu possa diminuir esse índice de patinagem dele sem ter que pôr peso nele. Obviamente vai chegar um momento em que eu, lançando mão desses recursos, eu não conseguir diminuir, aí eu não tenho outra alternativa, vou lastrear ele. Mas deveria ser o último recurso. O último recurso. Se eu baixar a rotação um pouquinho do motor, será que eu não diminuo esse índice de patinagem? Pensa você com o teu carro no barro liso. Você entra acelerando ou tira o pé e dá tempo do pneu grudar no solo? Não é? Tira o pé, com certeza. O trator tem força, ele tem motor. Ele está ali, ó. Se ele não tem garra no chão, ele vai patinar. Se você baixar um pouquinho a rotação dele, ele dá uma sossegada e traciona melhor. Vou te dizer outra. Se eu pegar um trator como esse aqui e estar com a bitola, né, a distância entre os pneus estiver muito fechada, eu vou ter um índice de patinagem maior. É como se você estivesse em pé agora com as pernas fechadas. Se eu relar no teu ombro, você se desequilibra. Desequilibrou, está patinando. No momento em que você abre a bitola dele, se é que você pode, né? Nesse caso aqui, tranquilo, né? Porque olha a largura do implemento. Sim. O trator nunca pode ser mais largo que o implemento. Mas no caso de uma plantadeira, não tem problema. Então, quanto mais você abrir a bitola de um trator, maior é a capacidade de equilíbrio dele. Sendo maior a capacidade de equilíbrio, ou seja, ele não balança, ele tem mais garra. Eu acabo diminuindo o índice de patinagem dele sem pôr peso, sem pôr lastro. Ajuste simples que tem de graça, não é opcional, todo trator tem. E quem é que sabe disso?
Está na hora da gente fazer alguma coisa para esse pessoal. E tem mais. Eu posso te citar aqui uns 9 itens aí que dá para diminuir o índice de patinagem de um trator sem precisar pôr peso nele. Se tudo isso não resolver o problema, aí sim. Aí nós vamos pensar Lastreamento. em lastrear ele e ver o equilíbrio de acordo com o implemento que ele está usando, com o esforço desse implemento e aonde está engatado esse trator. Então, essa é uma coisa. Mas sabe o que eu gosto de falar muito sobre isso? Porque quando você fala em colheitadeira, marcas de colheitadeiras, tem muita diferença entre marcas, né? Regulagem, os ajustes, as calibrações, cada uma tem a sua. Cada marca tem a sua, cada modelo tem o seu. Agora, quando eu falo em trator, em adequação de um trator, cara, não importa se ele é de uma cor, é de outra, o que for, do tamanho que ele for, é igual. Obviamente, nós temos 3 modelos de trator, né? Nós temos esse aqui, que é um trator, o verdadeiro 4x4, né? Articulado. Esse trator tem os 4 pneus do mesmo tamanho e ele não tem um... Mas por que você diz verdadeiro 4x4? Porque o trator, todos os nossos que tem tração dianteira, não é 4x4? Vamos lá. Esse aqui, você não acha um botão, uma alavanca, uma tecla para ligar a tração ou desligar. Ele é 100% ligado, ele é integral. Integral. Então, esse é o verdadeiro 4x4. Este aqui também é igual, né? Nós temos outro aqui. Não tem outro. Ele só é menorzinho na figura. Vamos pegar um trator de 380 cavalos para baixo. Ele é um 4x4 com tração dianteira auxiliar. Você vai ver que o rodado dianteiro é um pouquinho menor, os traseiros são maiores, e eu tenho um comando interno para ligar e desligar a tração a hora que eu quiser. Então, por isso, ela é uma tração auxiliar. Tá? Não é obviamente para trabalhar o tempo inteiro, né? Ele é feito só para auxiliar numa precisão. Exatamente. Né? E quando ele é para auxiliar, na hora que ele estiver trabalhando, não importa o serviço, sim, ele tem que estar ligado. Quando ele estiver na estrada, né, em deslocamento, aí você desliga. Então, são diferentes. E tem o 4x2. Então, são 4 pontos de apoio no solo, mas só 2 tracionam. Aqui seria um 4x4, 4 pontos de apoio no solo e os 4 puxam. Né? E aí, Ricardo, Fernando, senhores, a regra, quando eu falo de um 4x4 com tração dianteira auxiliar, a regra de adequação dele é igual. Não importa a marca, é igual. Quem fizer melhor vai se dar bem. Quem souber trabalhar essa parte de adequação, o seu trator vai sair melhor. Então, nós temos que pensar no nosso cliente lá no campo, o que ele entende disso? O quanto que ele sabe explorar isso? Então, é só para fazer uma analogia, né? Tratores, no que diz a respeito a equilíbrio, são iguais entre marcas. Colheitadeiras, não. Mas essa é uma preocupação que nós temos que começar a ter em trator. Quanto que o nosso operador, o nosso cliente, sabe sobre adequação de um trator, equilíbrio de um trator. Isso é fundamental. Se você não souber dessa regra, não souber usar esse recurso, o teu trator pode não conseguir fazer o serviço e um outro do lado, igualzinho, no mesmo implemento, na mesma área, está fazendo o serviço. Né? Porque um está diferente do outro no que diz a respeito a equilíbrio. Ele tem que ter capacidade de tração dianteira e traseira. Bom, isso me remete a um outro desafio muito grande em trator e pouquíssimas pessoas no campo sabem disso, que é o que nós chamamos de avanço, Ricardo, antecipação. Isso eu queria te fazer uma pergunta, inclusive isso dá um corte, dá até um corte, porque é muito raro de se ouvir falar. Qual que é a diferença de antecipação e da adequação de acordo com o índice de patinagem? Não é a mesma coisa? Não é o mesmo assunto? Não é o mesmo assunto. Quando a gente fala em equilíbrio, lastreamento, adequação do trator, a gente está pensando em capacidade de tração, principalmente no traseiro, né? Diminuir cada vez mais o índice de patinagem. Quando a gente fala em avanço ou antecipação, eu estou medindo o quanto que o meu rodado dianteiro, num 4x4 com tração dianteira auxiliar, o quanto que o meu rodado dianteiro anda a mais quando eu ligo a tração. Quanto que ele anda sem a tração ligada? O rodado dianteiro. E quanto que ele anda no mesmo percurso com a tração ligada? Isso tem que ser de 1 a 5%. Tá? Quem é que sabe disso?
E sabe o que nos assusta? Fiquem de olho nos treinamentos, nas capacitações, nas oportunidades, vocês vão conhecer e entender como é que se faz isso passo a passo. Se você mexeu na calibragem de ar do pneu, e muitas vezes acontece, porque eu tenho que me deslocar o trator 20 km para ir lá na outra fazenda, no outro talhão, no outro, e a estrada é ruim, vai lá e murcha os pneus. Murcha o pneu para ficar macio. Ele não sabe o veneno que ele criou para o trator. Ele não sabe o problema que ele está criando para o trator. Porque no momento em que esse avanço está negativo ou zero, o trator está usando só a traseira. A frente não está ajudando. E se ele tiver negativo, a traseira, além de fazer força para deslocar o trator e puxar o implemento, ainda tem que empurrar o dianteiro que não quer ir. Tá entendendo? Entendi. Pouquíssimas pessoas têm essa noção e sabem dessa informação. E aí você escuta muito assim, você que vende trator, você que também mexe com trator, vende trator. Cara, o meu trator é com um problema de motor, não tem força. O do meu irmão puxa, o meu não puxa. Eu já vi casos até de cliente falar assim, eu não sei o que tem esse trator, que os pneus da frente, vai 3 jogos da frente para ir um traseiro. Então acredito eu, tem a ver também. Ele é um desgaste prematuro de pneus. E aí o avanço já não é nem zero ou negativo, já é extremamente positivo, ele tá patinando demais. E tá tanto isso tem muita relação com o que você falou, porque a gente tem uma prática comum no Brasil que é recapagem de pneus, né? Eu já vi cliente recapar o pneu dianteiro e deixar o traseiro mais baixo e não fazer esse sistema, essa medição de avanço. Fica aí uma dica, né? Para as recapadoras aí, para o pessoal que vende pneu recapado aí do setor agrícola para tratores, vocês têm que começar a buscar a capacitação, gente. Tem um problema seríssimo acontecendo no campo. Vamos conferir, entregar um pneu e vamos fazer a antecipação, vamos fazer um avanço para o extrator do cliente para ver se está certo. Eles podem isso, que é mais um serviço que vocês podem prestar. Pode até vender esse serviço, né? Nós, além de montar o pneu, nós prestamos um serviço de adequação do avanço da tração do trator, né? É isso aí. Isso é muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, é uma coisa que não se fala no campo hoje. Então, muitos dos problemas nossos a gente tá vendo que se resolve com treinamento. Então, eu acho que é por esse caminho que a gente deve seguir. E fala mais um pouquinho pra gente aí da questão de tratores. A capacitação entra só nessa parte de tração de pneus? Ou o que mais que a gente tem? Regulagem de implementos? Uma coisa que eu queria perguntar, assim, que é sempre uma curiosidade. A gente está acostumado a chegar lá e engatar o implemento para o campo, no arrasto, na barra de tração do trator, né? Existe regulagem para a barra de tração? Porque a gente vê que ela tem vários furos lá, vários pinos. Por que aquilo? É só para tirar ela fora ou aquilo é... Vamos imaginar a barra de tração. Tá ela aqui, né? Temos ela aqui, ó. Essa barra de tração, onde é engatado o implemento. Normalmente você vai trabalhar com ela travada, né? Só vai destravar ela quando você estiver trabalhando com grade. Principalmente a grade offset, né? Que ela é em V. A tendência da grade é sempre querer puxar o trator para a esquerda, se ela estiver desregulada. Então, e principalmente quando você vai fazer volta com a grade no chão, você só faz para o lado esquerdo, porque ela é em V. Se você fizer para o lado, ela é em V assim. Se você fizer para o lado direito, você cria um esforço tremendo no disco, no eixo, no mancal e cria uma valeta desse tamanho na lavoura. Se for grade pesada, ela tem de quebrar o eixo. Exatamente. Então o trator, quando está com grade e vai fazer manobra com ela no chão, tem que virar só para o lado esquerdo, porque é a facilidade que ela tem. Então nós vamos deixar aberto essa barra de tração para a esquerda. Para a direita pode até deixar travado. Eu tenho grandes amigos aí, especialistas em tratores também, que também utilizam esse argumento. E você não vai ver isso em literatura nenhuma. Eles dizem que para trabalhar com grade, destrava tudo, 100%. Ok. Na literatura está assim, não tem problema. Porém, quando você for trabalhar com um implemento, uma grade extremamente pesada, como você falou aí, na hora que você levanta ela e vira o trator para cá, para manobrar para lá, essa barra de tração vai para um lado e vem com toda a força para o outro lado. Olha, eu vou dizer para você, em uma semana você rebenta a mesa. Então, como eu não vou virar para a direita, eu deixo travado do lado direito e abro só o lado esquerdo. Uma outra dica. Para saber se essa grade está bem reguladinha, está certinho com o trator, pode até tirar os pinos. Anda com ela no chão
em linha reta, num plano com o trator, ela tem que ficar, a barra de tração tem que ficar no centro. Significa que a grade está bem regulada. Mas então você está me dizendo que além do trator, eu tenho que regular a grade também. Eu achava que do jeito que ela vem travada ali, já é o jeito de trabalhar. Ou precisa modificar isso também? Verdade. Grade. Agora vai ter muito produtor velho aí, muito produtor antigo Preocupado. falando, nossa senhora, fiz errado a vida inteira. Ou vai estar falando que a gente não sabe de nada. Se eu sempre fiz assim, deu certo. Será que deu certo mesmo? Ricardo, se você pensar em implementos com disco, né, um arado, né, coisa que a gente usa pouco hoje em dia, mas se usou muito no passado, ou a grade, que trabalham com disco, e elas nunca trabalham alinhado como é a plantadeira. O disco da plantadeira trabalha alinhado com o trator. O do arado ou da grade, eles trabalham em diagonal. Um deslocamento. Até porque para rodar menos e cavocar mais, né? Eu diria para você que o implemento com disco em diagonal, grade ou arado, principalmente a grade, hoje em dia, que a gente usa mais, é um dos implementos mais difíceis de se regular. Não é engatar, levantar e abaixar, abrir ou fechar. E além de difícil, ele tem uma infinidade de regulagens absurda. Hoje, numa grade, para você começar o trabalho, eu posso te falar com certeza, por baixo, 6 coisas que eu já mexo nela de cara antes de começar o trabalho. Isso por baixo, ainda tem muitas no mínimo outras. 8 regulagens, né? Tem muitas regulagens. Dependendo da marca. Principalmente questão de copiar terreno, a questão de alinhamento que você falou, deslocamento. Muita gente não sabe, mas como é que eu sei que minha grade está bem regulada, né? Tem aquele macetinho antigo do disco de trás passar no meio da valeta dos 2 discos da frente, né? Então muita gente não sabe disso. Isso aí é a regulagem fundamental do implemento. E se os nossos ouvintes aí tiverem, uma dicasinha, né? Tiverem vendo, uma das coisas que o Ricardo está falando aqui de regulagem, olha, como é que está esse tirante do implemento com relação à barra de tração do trator aqui? Está nivelado. Isso é principal. Isso é fundamental. Quando o implemento estiver cravado no chão, trabalhando, o tirante do implemento tem que estar... Tá nivelado. Isso é uma dica aí. Peguem essa aí para vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta que essa eu acho que você não vai saber. Essa é uma coisa rara de se notar e eu acho que quase ninguém percebe. Falando de barra de tração do trator, hoje em todas as marcas eu observo por que linearmente falando ali, ela tem mais de um furo. Bueno. Vamos lá. Imagine que eu estou com um implemento e ele é muito largo em relação ao trator. No momento em que eu vou fazer manobra, há uma possibilidade desse implemento pegar no pneu. Então eu vou colocar a barra de tração mais deslocada para trás possível, para que ele possa ter facilidade de manobra e não correr o risco de pegar no implemento. Porém, tenho que me observar uma coisa. Esse implemento está fazendo muito esforço aqui? Se ele estiver fazendo muito esforço para baixo, não. Porque quando ele faz isso, olha o que vai acontecer com o trator, ó. Olha lá, tira a capacidade de tração dianteira. Tá? Então, se eu tenho um implemento que faz muito esforço na barra de tração, para baixo, eu tenho que empurrar essa barra para dentro, para que ele não me tire o equilíbrio, né, do trator. Então, essa é a finalidade. Então, para frente, para dentro ou para fora, é justamente para adequar ao esforço que o tirante do implemento está fazendo e, principalmente, também para te ajudar a auxiliar na manobra. Bom, então a gente já percebeu que tem só em trator tem uma infinidade aí de coisas para serem treinadas, né? Muita coisa para a gente aprender ainda, recapitular coisas que a gente esqueceu. Você sabe de uma coisa, Ricardo? E se a gente for falar de braço hidráulico, uma coisa que hoje se usa pouco, mas os tratores no Brasil hoje têm uma tecnologia fantástica, que é o sistema eletrônico, né? Hidráulico eletrônico. Quem sabe usar um hidráulico eletrônico não abre mão daquilo. Infelizmente, aqui no Brasil se pegou um hábito de tudo é na barra de tração. Mas tem implementos aí que o serviço fica muito melhor, e nós vamos comentar isso depois. Alguns escarificadores aí também, né? Escarificador principalmente. Usar no braço hidráulico. E o braço hidráulico tem um monte de regulagem. Seja ele um tratorzinho pequeno, né, que não tem recurso nenhum, que não tem tecnologia nenhuma, ele tem um monte de regulagem que poucas pessoas sabem. Na página eu tenho visto muita gente trocando o escarificador de hidráulico, passando para um de arrasto, porque diz que o de arrasto vai melhor. Talvez ele não tenha aprendido a fazer a regulagem correta. Por isso que ele acha que o de arrasto é um bom capítulo aí para fazer, né? Dá para
trabalhar bem nisso. E não podemos esquecer, você deu um toque lá no começo, de que os tratores hoje no Brasil, independente de marcas, estão vindo com uma tecnologia fantástica. Nós tivemos recentemente aí numa feira um trator que veio 100% autônomo, né? Ele não tinha nem cabine, não dava você entrar no trator. E o trator trabalha sozinho. Tá? Nós não temos essa possibilidade de ter isso aqui no Brasil, em função de sinais, né? Você vai nos Estados Unidos, vai na Europa, cada trator tem um satélite para ele lá. Uma antena própria. Quem sabe Brasil, com o Musk agora ele vai melhorar verdade, isso aí, verdade. Né? Pra aí gente. Nós vamos poder ter isso. Mas, independente disso, a tecnologia hoje que tem num trator desses, você não acelera, você não usa embreagem, você não muda a marcha, você não controla a velocidade, é ele que determina a velocidade de trabalho, sabe? Ele faz manobra sozinho, ele faz todas as ações de acerto do implemento, tudo sozinho. Então, nós temos hoje muita coisa para entender e para aprender sobre tratores. E falando do meio agrícola, né, a gente não pode deixar de comentar também, né, a gente sabe, né, Fernando, você vende colheitadeiras, tratores, mas hoje também você tem uma fatia muito boa desse mercado aí de pulverização, plantadeiras, né, e alguns implementos, né. Hoje eu acredito que pulverização, o desafio seja o mesmo, né, até porque pulverizador hoje, a maioria hoje, eu acredito que já seja eletrônico, né, os que não são mais já estão sendo aposentados já, digamos assim, né, são muito raros de ver. Acho que o maior desejo do produtor é trocar o pulverizador de arrasto, passar para o autopropelido, que ele acha que vai mudar totalmente a capacidade dele de pulverização, né? Então é um negócio que tem muito pouco conhecimento ainda, né? O desafio maior ainda para poder operar essa máquina, né? A gente sabe hoje que pulverizador, qualquer um que você compra seminovo, dos últimos, vamos falar, dos últimos 15 anos, já tem aí um controle de vazão, um desligamento automático de seção, piloto, GPS, e aí aquela pessoa que saiu do pulverizador, igual você disse agora, do pulverizador de arrasto, entrar num pulverizador tecnológico desse, é muito difícil até ele aprender a operar, vai cometer muito erro no começo e perder dinheiro, que é o principal ponto hoje, quando você não sabe operar bem a máquina. Igual ele falou, na colheitadeira o principal é a plataforma. Eu acho que na lavoura o principal é a pulverização. Eu acho que hoje o mais caro é a pulverização, né? São várias. E tanto que a ação é sempre a máquina mais nova da propriedade. Sim. É a máquina com mais quantidade de hora, é uma máquina que trabalha o ano inteiro. E muitas vezes o próprio operador não está se atentando num erro que ele está achando que está fazendo certo, sim, mas por falta de uma instrução melhor, de um conhecimento sobre o assunto, acaba fazendo errado. Pegar igual uma cultura da soja, a colheitadeira vai colher uma vez só. O pulverizador, você vai entrar aí 3, 5, 6 vezes na lavoura com o pulverizador. Dependendo cada do ano. safra. Em cada safra. Então, tanto na pulverização quanto no plantio também, a gente acaba... Como é um serviço corriqueiro que você está fazendo sempre, vou fazer assim, já vou terminar daqui a pouco, e não tem tanta preocupação, que eu também acho que deveria ter, quanto à questão de colheita, né? Hoje, a gente sabe os pulverizadores que tem disponível no mercado, a gente sabe que tem hoje uma infinidade de tecnologia, inclusive aplicação em tempo real, a aplicação instantânea, área localizada. A gente viu um sistema até há poucos dias aí de aplicação localizada, que ele só aplica quando ele identifica a própria erva daninha. Então olha para você ver, treinar isso aí é muito difícil, né, Limper? E é aí que a gente tá trazendo essa solução para esses pequenos erros diários que as pessoas acabam cometendo, mas que nem percebem. Capacitar melhor, treinar melhor. Isso nós vamos falar mais para vocês. Como eu disse, é um projeto que está se iniciando, e ali dentro você vai ter toda uma gama de material, toda uma linha de treinamentos para poder focar no seu objetivo e a vantagem. O reconhecimento, um certificado que tem validade nacional do nosso instrutor, o Limper, que está aqui, um cara extremamente capacitado, com uma bagagem gigantesca, que é um prazer imenso te receber aqui hoje, né? Além de meu amigo pessoal, você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, você sabe toda a tua história, que eu conheço muito pouco, cada vez eu descubro uma história nova, porque esse cara dava para fazer uns 5 podcasts tranquilo, direto com ele aqui, de 2 horas cada um, que tinha ainda história para contar, né? E o Fernando que veio agregar aí, trazendo essa, vamos dizer assim, essa
essa dor do produtor rural hoje, que é quando compra uma máquina usada, não ter a capacitação. Então eu queria que vocês dois aí, nosso tempo está terminando, mais 1 minuto para cada um para fazer os agradecimentos e falar um pouquinho mais desse novo projeto aí, se vocês estão empolgados, o que vocês estão achando? Pode começar, Fernando. Cara, eu acho que isso aí vai fazer toda a diferença na lavoura. É uma coisa que não tem, você não vê, até para quem está comprando a máquina nova. Tem muita vendedor que não tem a capacidade de explicar tudo que tem na máquina. Não é o meu caso. Então você é o nosso vendedor... More. Mas eu acho que vai ser de extremamente importância para todo mundo, para todas as marcas, para todos os tipos de máquina, para trator, para plantadeira, para pulverizador, para colheitadeira, porque tudo tem seu ajuste fino, né? Tudo tem seu... Melhor aproveitamento. Acho que isso aí vai ser... E outra, ainda mais no preço que tá as máquinas hoje, a pessoa tem que aproveitar 100% do que ela tá comprando, né? Exatamente. Eu vou pegar esse gancho do Fernando aí que ele encerrou, né? Bacana isso, Fernando. Porque o valor de um equipamento agrícola hoje é alto. E você não usar o recurso que ele tem, né? Vamos pensar numa máquina com automação aí, no qual ela define o que ela vai fazer, as regulagens que ela vai usar, a cada 20 segundos ela está buscando uma nova informação, são máquinas extremamente inteligentes, né? A gente chama hoje de inteligência artificial. Pô, vamos aprender isso, nós temos que usar esse recurso, pagou por isso, vamos usar esse recurso. Então fica aqui também o meu agradecimento, Ricardo, pela essa oportunidade, e pode contar comigo, nós vamos estar juntos, abraçados aí, e vamos trazer essa novidade para o Brasil, nessa parte de capacitação, treinamento aprofundado, assunto por assunto, para que nós possamos ter um sucesso maior na área rural desse país. Lembrando que isso sempre foi um sonho meu, aquela ânsia de ajudar, de treinar, mas eu sou sozinho, eu não consigo. Então, eu acho que esse é um momento legal em que eu vou dar uma colaboração muito grande e vou me sentir muito satisfeito com esse trabalho. Com certeza. Vai ser um prazer imenso trabalhar junto com vocês aí. E acho que, sem mais delongas, né? Eu gostaria de agradecer a todos os nossos espectadores aí, contar com o apoio de vocês nesse novo projeto, dizer que nós vamos ter uma parceria forte daqui para frente. Eu sou Ricardo Palma, um simples representante comercial que só quer trazer soluções e inovação para você que quer ser um operador, para você que quer melhorar o teu trabalho no campo, ser um profissional mais dedicado e trazer uma certificação que realmente tenha validade para você e que você possa aproveitar isso por um custo que eu nem chamo de custo, que é um investimento bem baixo comparado à demanda de tempo, que você pode fazer direto na sua casa, né? Obrigado a todos.